Imagine um cardiologista renomado, conhecido pela frieza no atendimento, humilhando um paciente idoso sem fazer ideia de que está diante de Silvio Santos, o novo proprietário do hospital onde trabalha. Dr. Eduardo Cavalcante, especialista brilhante mas de postura gélida, está prestes a receber a maior lição de sua vida profissional quando o famoso apresentador decide se passar por um paciente comum. Se você valoriza histórias sobre humildade e crescimento pessoal, inscreva-se agora no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. O que acontece após esse encontro não apenas revoluciona a vida do médico, mas transforma o atendimento de milhares de pacientes. Fique comigo e descubra cada detalhe dessa história impressionante. O Hospital Santa Cruz despertava para mais uma segunda-feira agitada. Os corredores reluzentes refletiam a luz matinal que invadia pelas janelas amplas, enquanto profissionais de saúde, pacientes e visitantes se movimentavam numa dança organizada de atividades. Porém, aquela manhã traria algo completamente inesperado. Senhor Abravanel, como Silvio Santos era oficialmente registrado, havia tomado uma decisão peculiar. Aos 89 anos, vestindo calça social preta e camisa de manga longa azul clara, sem gravata, um visual bem diferente do paletó que exibia aos domingos na TV, atravessava vagarosamente o estacionamento. Apesar de ser um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil, Silvio sempre cultivou uma simplicidade marcante em sua vida particular. Naquele dia específico, desejava conhecer o funcionamento real do hospital que acabara de adquirir através de seu conglomerado empresarial, sem holofotes, como um paciente qualquer, para avaliar genuinamente a qualidade do atendimento. Bom dia, tenho consulta agendada, disse a recepcionista com aquela voz inconfundível, porém num tom mais discreto que o habitual. A jovem atendente Marina olhou para o senhor grisalho à sua frente e, por um breve momento, seus olhos se arregalaram. Esse senhor Abravanel? Ela gaguejou, reconhecendo instantaneamente. Silvio sorriu gentilmente e levou o indicador aos lábios. Sim, mas hoje sou apenas mais um paciente, combinado? Preciso verificar minha pressão arterial e fazer alguns exames preventivos. Marina concordou, compreendendo o pedido de discrição, e processou seu cadastro como faria com qualquer outra pessoa. Encaminhou-o para a área de espera da cardiologia, onde outros pacientes aguardavam suas consultas. Na sala de espera, Silvio acomodou-se discretamente num canto, folheando uma revista desatualizada. Ao seu lado, uma senhora idosa o observava com curiosidade evidente. O senhor é a cara do Silvio Santos, comentou ela, ajustando os óculos de lentes grossas. É o que todo mundo fala, respondeu ele com um sorriso amável, sem confirmar nem desmentir sua identidade. A conversa foi cortada quando uma enfermeira anunciou: Senhor Abravanel, consultório 5, Dr. Eduardo Cavalcante. Silvio se levantou com alguma dificuldade, os anos pesavam nas articulações, e seguiu a profissional pelo corredor. Dr. Eduardo Cavalcante era a mais recente contratação de prestígio do hospital. Um cardiologista excepcional de 38 anos, reconhecido tanto por sua competência cirúrgica quanto por seu temperamento difícil. Graduado com louvor pela USP, havia completado especialização nos Estados Unidos e retornado ao Brasil com reputação de excelência técnica, mas também de arrogância notória. O consultório do Dr. Eduardo era minimalista e meticulosamente organizado. Quando Silvio entrou, o médico não ergueu os olhos da tela do computador onde analisava prontuários. Sente, ordenou secamente, sem olhar para o paciente. Silvio obedeceu silenciosamente, observando o jovem doutor com atenção. Havia algo no profissional que despertava sua curiosidade, talvez a dedicação evidente ou a concentração intensa. Senhor Abravanel, 89 anos, consulta preventiva, murmurou Dr. Eduardo, ainda fixado na tela. Quais são os sintomas? Nada específico, doutor. Apenas os desgastes da idade. Pressão alta ocasional, tontura esporádica. Ao ouvir aquela voz característica, Dr. Eduardo finalmente levantou o olhar. Por um instante fugaz, pareceu reconhecer o paciente, mas rapidamente retomou sua postura profissional distante. Sua voz lembra de um apresentador de TV, comentou casualmente enquanto pegava o estetoscópio. É o que as pessoas dizem, respondeu Silvio com um sorriso contido.
Dr. Eduardo conduziu o exame físico de maneira eficiente, porém fria. Aferiu a pressão, auscultou o coração, examinou os reflexos e pupilas. Seus movimentos eram precisos, mas completamente desprovidos de calor humano. Sua pressão está elevada. Está seguindo a medicação corretamente? Às vezes me esqueço, admitiu Silvio honestamente. O médico suspirou com irritação visível. Senhor Abravanel, na sua idade não dá para ter esse tipo de descuido. Parece que idosos nunca compreendem a seriedade de negligenciar remédios. Não é como apresentar um programa de auditório onde dá para improvisar. Silvio arqueou as sobrancelhas, surpreso com o comentário ácido, mas manteve a calma. O senhor está certo, doutor. Preciso ter mais disciplina. Vou ajustar sua medicação, prosseguiu o médico, digitando no computador. E por favor, desta vez siga as orientações corretamente. Nossos leitos hospitalares são escassos demais para desperdiçar com pacientes que não se cuidam adequadamente. A frieza das palavras contrastava brutalmente com a excelência técnica do profissional. Enquanto o Dr. Eduardo continuava a consulta, uma enfermeira entrou rapidamente para entregar alguns documentos. Ao avistar Silvio, seus olhos se arregalaram e ela quase derrubou os papéis. Algum problema, enfermeira Santos? Perguntou o Dr. Eduardo, irritado com a interrupção. Não, doutor. Com licença, ela respondeu saindo apressadamente, mas não sem antes lançar um olhar significativo para Silvio. A consulta prosseguiu por mais alguns minutos. Dr. Eduardo entregou a receita atualizada e requisições de exames. Realize estes exames esta semana e retorne em 15 dias com os resultados. E por favor, tome os medicamentos. Obrigado, doutor. Posso fazer uma pergunta? Se for breve, respondeu o médico, já voltando a atenção para o computador. Por que escolheu ser médico? A pergunta pareceu pegar Dr. Eduardo desprevenido. Ele finalmente olhou diretamente para Silvio. Para salvar vidas, obviamente. Entendo. E quando foi a última vez que realmente conversou com um paciente? O médico franziu a testa, claramente irritado. Senhor Abravanel, atendo dezenas de pacientes diariamente. Não tenho tempo para filosofar sobre relacionamento médico-paciente. Se quer conversa terapêutica, procure um psicólogo. Silvio sorriu serenamente e se levantou. É uma pena, sabe? Quando comecei na televisão décadas atrás, aprendi que não importa quão bom seja o conteúdo se não houver conexão com as pessoas. O mesmo se aplica à medicina, não concorda? Dr. Eduardo revirou os olhos. Com todo respeito, senhor, medicina não é entretenimento. Não, mas ambas lidam com seres humanos, respondeu Silvio, caminhando para a porta. Obrigado pelo seu tempo, doutor. Enquanto Silvio deixava o consultório, o burburinho já começava a se espalhar pelos corredores. Funcionários sussurravam, pacientes apontavam discretamente. A notícia de que Silvio Santos estava no hospital como paciente comum se espalhava como pólvora. Na recepção, Marina sorria ao vê-lo retornar. Senhor Abravanel, posso ajudá-lo com algo mais? Não, querida. Obrigado pela descrição, respondeu com uma piscadela. Ao sair do hospital, Silvio refletia sobre o encontro com o Dr. Eduardo. Havia algo naquele médico brilhante mas frio que despertava sua curiosidade. Talvez fosse o desafio de quebrar aquela barreira de indiferença, ou talvez fosse apenas a lembrança de si mesmo quando jovem, focado, determinado, às vezes esquecendo o lado humano na busca pela excelência. O que Silvio não imaginava era que aquele encontro seria apenas o início de uma relação que mudaria profundamente a vida do arrogante Dr. Eduardo Cavalcante. Na manhã seguinte, o Hospital Santa Cruz fervilhava com especulações. A notícia de que Silvio Santos estivera ali como paciente comum se espalhou como epidemia. Para piorar a situação de Dr. Eduardo, alguns funcionários haviam presenciado partes de sua interação ríspida com o famoso paciente. Dr. Eduardo chegou pontualmente às 7h15 da manhã, vestindo seu jaleco imaculadamente branco sobre camisa social azul escura. Ao passar pela recepção, notou os olhares e sussurros que cessavam abruptamente quando o viam. Bom dia, Dr. Eduardo, cumprimentou Marina com um sorriso contido. Bom dia, respondeu secamente como sempre, seguindo para o elevador.
Dentro do elevador, uma enfermeira veterana que trabalhava há mais de 3 décadas no hospital o encarava com desaprovação evidente. Dr. Eduardo fingiu não perceber, mas o desconforto era palpável. Soube que atendeu o Sr. Abravanel ontem, comentou a enfermeira. Finalmente, atendi dezenas de pacientes ontem. Não memorizo todos, respondeu evasivamente. Sr. Abravanel não é um paciente qualquer, doutor. É Silvio Santos. E pelo que soube, o senhor não foi muito cordial. O médico sentiu o estômago afundar. Lembrava vagamente de ter feito comentários sarcásticos sobre programas de auditório durante a consulta, mas não havia realmente associado aquele senhor idoso ao famoso apresentador. Isso é absurdo. O paciente tinha semelhanças físicas e voz parecida, mas não era ele, tentou argumentar mais para convencer a si mesmo. A enfermeira balançou a cabeça. Doutor Eduardo, trabalho aqui há mais tempo que o senhor tem de formado. Sei reconhecer Silvio Santos quando o vejo. E além disso, ele é o novo proprietário deste hospital. O elevador chegou ao andar da cardiologia e o médico saiu rapidamente, tentando processar a informação. Seria possível que havia tratado tão displicentemente uma das maiores personalidades do país, e ainda por cima, o dono do hospital onde trabalhava? Seu dia transcorreu turbulentamente. A cada corredor, percebia os olhares, os comentários murmurados. Durante o almoço no refeitório, sentou-se isolado como sempre, mas podia sentir os olhos dos colegas sobre si. Doutora Patrícia Lemos, diretora clínica do hospital, aproximou-se de sua mesa com expressão grave. Eduardo, precisamos conversar em minha sala após seu almoço. O tom não deixava dúvidas sobre a seriedade do assunto. Eduardo apenas assentiu, sentindo o apetite desaparecer completamente. 30 minutos depois, batia à porta da diretoria clínica. A assistente o anunciou e ele entrou na ampla sala onde doutora Patrícia o aguardava, sentada atrás de sua imponente mesa de mogno. Sente-se, Eduardo, disse ela, indicando a cadeira à frente. Se é sobre o paciente de ontem, eu... Sim, é sobre o Sr. Abravanel, interrompeu ela. Ou Silvio Santos, como todos o conhecem. E antes que tente negar, sim, era ele mesmo. E sim, ele é o novo proprietário majoritário deste hospital através do grupo Silvio Santos. Eduardo engoliu em seco. Eu não sabia, evidentemente. Mas isso não justifica o tratamento que dispensou a ele, ou a qualquer outro paciente. Venho recebendo relatórios sobre sua conduta há algum tempo, Eduardo. Você é um médico brilhante, tecnicamente impecável, mas sua abordagem com pacientes tem sido problemática. Eduardo sentiu o rosto esquentar, parte vergonha, parte indignação. Meus índices de sucesso em tratamento são os mais altos do hospital. Meus diagnósticos são precisos. Minhas cirurgias são exemplares. O que mais importa além disso? Doutora Patrícia suspirou profundamente. É exatamente essa atitude que estamos discutindo. Medicina não é apenas técnica, Eduardo. É sobre pessoas, sobre cuidado integral. O próprio Silvio Santos começou vendendo bugigangas nas ruas do Rio. Sabe por que ele se tornou o comunicador mais amado do Brasil? Porque entende de gente. Sabe respeitar cada pessoa, independentemente de sua condição. Eduardo permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras. O que vai acontecer agora? Vou ser demitido? Perguntou finalmente. Não sei. A decisão não é minha. O próprio Sr. Abravanel solicitou uma reunião com a diretoria amanhã. Você também está convocado. O estômago de Eduardo afundou ainda mais. Uma reunião com Silvio Santos, o homem que havia tratado com desdém, o dono do hospital. E o que sugere que eu faça? Sugiro que reflita seriamente sobre o tipo de médico que quer ser. E talvez devesse aprender um pouco sobre quem é Silvio Santos, além do que vê na TV aos domingos. Eduardo deixou a sala sentindo o peso da situação. Em vez de retornar aos atendimentos, dirigiu-se à biblioteca médica. Conectou-se ao computador e começou a pesquisar sobre Sr. Abravanel, o homem por trás do personagem Silvio Santos. As horas passaram enquanto Eduardo absorvia informações. Nascido em 1930, filho de imigrantes judeus, Sr. Abravanel começou vendendo produtos nas ruas. Trabalhou como camelô, locutor de rádio, até construir um dos maiores impérios de comunicação do Brasil.
O que mais impressionava Eduardo não eram os números ou o sucesso empresarial, mas os relatos sobre o caráter do homem, funcionários que permaneciam décadas trabalhando com ele, histórias de generosidade discreta, a capacidade de se comunicar com pessoas de todas as classes com o mesmo respeito. Já era noite quando Eduardo deixou a biblioteca, dirigindo-se para casa com a mente fervilhando. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente inseguro sobre suas escolhas profissionais. Em seu apartamento moderno, Eduardo não conseguia relaxar. Ligou a televisão e, coincidentemente, passava uma retrospectiva de Silvio Santos na TV brasileira. Assistiu fascinado à evolução daquele comunicador, sempre mantendo a mesma conexão genuína com o público. Uma cena em particular o impactou: Silvio Santos visitando um hospital infantil nos anos 80, conversando com crianças doentes, fazendo-as sorrir apesar da dor. Não havia câmeras oficiais, as imagens pareciam ter sido capturadas por algum funcionário. Não era marketing, era genuíno. Naquela noite, Dr. Eduardo dormiu mal. Sonhou com seu pai, um homem simples do interior que trabalhou a vida toda como motorista para dar ao filho a chance de estudar medicina. Seu pai costumava dizer: "Filho, seja um médico que eu gostaria de consultar." Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao hospital 1 hora antes do habitual. Passou pela recepção e, pela primeira vez, parou para cumprimentar Marina pelo nome. "Bom dia, Marina. Como está hoje?" A recepcionista quase deixou cair o telefone, surpresa com a gentileza inédita. Bom dia, Dr. Eduardo. Estou bem, obrigada." Ele seguiu para seu consultório e, antes de iniciar os atendimentos, fez algo inédito. Revisou os prontuários de cada paciente do dia, não apenas para conhecer históricos médicos, mas para lembrar seus nomes, idades, profissões, pequenos detalhes que poderiam estabelecer conexão humana. Às 10 horas, conforme programado, dirigiu-se à sala de reuniões da diretoria. Seu coração batia acelerado, algo incomum para um cirurgião cardíaco acostumado à pressão de ter vidas em suas mãos. Ao entrar, encontrou a diretoria completa. Doutora Patrícia, o diretor administrativo, o diretor financeiro e, no centro da mesa, sentado tranquilamente, Silvio Santos. Diferente do dia da consulta, hoje vestia terno escuro elegante, mas sem gravata, mantendo seu estilo característico. "Bom dia a todos", cumprimentou Eduardo, tentando manter a compostura. "Ah, o jovem doutor", exclamou Silvio com entusiasmo genuíno, como se recebesse um amigo querido. "Venha, sente-se aqui ao meu lado." Eduardo obedeceu, sentindo-se estranhamente nervoso. "Senhor Abravanel, eu gostaria de..." "Ah, não se preocupe com formalidades", interrompeu Silvio com um gesto amplo. "Pode me chamar de Silvio. Todos chamam." A leveza com que o empresário conduzia a situação contrastava com a tensão que Eduardo sentia. A reunião que esperava ser um tribunal disciplinar parecia mais uma conversa informal. "Bom, imagino que estejam curiosos sobre o motivo desta reunião", continuou Silvio, olhando para cada um dos presentes. "Primeiro, quero deixar claro que adquiri participação neste hospital não apenas como investimento, mas porque acredito na importância da saúde de qualidade. Cresci em família humilde. Sei o que é depender de bom atendimento médico." Todos ouviam atentamente, especialmente Eduardo. "Ontem decidi fazer uma visita discreta como paciente comum. Queria sentir na pele como é ser atendido aqui. E devo dizer que fiquei impressionado com a estrutura, a organização." Fez uma pausa e olhou diretamente para Eduardo. "E também com a qualidade técnica dos profissionais." Eduardo engoliu em seco, esperando pelo "mas", que certamente viria. "No entanto", continuou Silvio, confirmando as expectativas, "notei que há um elemento que pode ser melhorado significativamente: o atendimento humanizado. E foi por isso que pedi para conhecer pessoalmente o Dr. Eduardo." Todos os olhares se voltaram para o médico, que sentia o rosto queimar. "Senhor Silvio, eu realmente peço desculpas pela forma como o tratei. Não o reconheci e, mesmo que tivesse reconhecido, não há justificativa para..." Silvio interrompeu com uma risada característica. Não, você não entendeu. Não estou aqui para repreendê-lo. Estou aqui porque vi em você algo que me lembrou. Bem, me lembrou eu mesmo quando jovem." Eduardo olhou para o empresário, confuso.
Como assim? Veja bem, doutor. Quando comecei minha carreira, eu era focado, determinado, às vezes até insensível na busca pelo sucesso. Achava que só a competência técnica importava. Foi preciso um mentor para me mostrar que o verdadeiro sucesso vem quando aliamos excelência técnica com humanidade. A sala permaneceu em silêncio, todos absorvendo as palavras. E por isso, continuou Silvio, quero propor algo ao Dr. Eduardo. Um desafio. Que tipo de desafio? Perguntou Eduardo, intrigado. Proponho que você dedique um dia por semana. Apenas um, para atender em nossa nova ala de cardiologia social que inauguraremos no próximo mês. Lá você atenderá pacientes que não podem pagar consulta particular. E quero que aplique toda a sua excelência técnica, mas também que converse com eles, conheça suas histórias. Depois de 3 meses, conversaremos novamente. A proposta pegou Eduardo completamente de surpresa. Não era punição como esperava, mas um desafio de crescimento. Mas por que eu? Há dezenas de cardiologistas no hospital. Silvio sorriu sinceramente. Porque vi em você algo especial. Você tem o dom da medicina, doutor. Tem conhecimento, tem técnica. Só falta reconectar-se com o propósito original que o levou a escolher esta profissão. E acredito que vai se surpreender com o que pode aprender com pessoas simples. A reunião prosseguiu com detalhes sobre a nova ala social, um projeto que Silvio planejava há meses. Eduardo ouvia atentamente, processando não apenas as informações práticas, mas também as palavras sobre reconexão com o propósito. Ao final, quando todos já se levantavam, Silvio colocou a mão no ombro de Eduardo. Sabe, doutor, passei a vida toda diante das câmeras, mas aprendi que os momentos mais importantes acontecem quando as câmeras estão desligadas. Na sua profissão é igual. Os momentos mais transformadores não são necessariamente as cirurgias bem-sucedidas, mas aqueles pequenos instantes de conexão humana. Pense nisso. Eduardo assentiu, sem palavras. Enquanto observava Silvio se despedir calorosamente de cada pessoa, compreendeu que estava diante de uma oportunidade rara. A chance de reaprender o significado de sua profissão com um dos maiores comunicadores que o Brasil já conheceu. O que ele não sabia é que esse desafio mudaria não apenas sua abordagem profissional, mas toda a sua visão de mundo.